Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai falar sobre FGTS, um benefício que foi criado para proteger o trabalhador. Mas será que é bem assim? Depois da vinheta a gente conversa. Bom, galera, antes de eu começar a falar para vocês sobre o FGTS, eu acho legal contar como que foi a história da criação do FGTS, da onde ele surgiu, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Lá na década de 60, ainda estava vigente uma lei que protegia o trabalhador, que dizia que ele tinha estabilidade depois de 10 anos de trabalho. O que isso significa? Que depois de 10 anos, o empregador não podia mandar ele embora, só podia demitir em caso de justa causa. E nesses primeiros 10 anos, quando ele ainda não tinha estabilidade, existia uma espécie de fundo garantidor por tempo de serviço, já foi um precursor aí do FGTS, que a cada ano trabalhado, caso o funcionário fosse demitido, ele tinha direito a um salário a mais. Isso até completar os 10 anos, com 10 anos ele ganhava aquela estabilidade. Bom, essa era uma lei bem ruim, que na verdade criava uns incentivos bem distorcidos, e o que acontecia na prática é que o funcionário, quando ele estava perto de atingir 10 anos numa empresa, a empresa acabava demitindo o funcionário, porque se ele ficasse lá por mais de 10 anos, a empresa tinha aquele vínculo ali quase que vitalício com o funcionário. Então, para evitar isso, as empresas acabavam demitindo os funcionários antes deles completarem 10 anos. E ainda assim, a empresa tinha que pagar a cada ano que a pessoa trabalhou, tinha que pagar aquele um salário a mais. Para tirar essas duas leis da jogada, foi feita essa proposta da criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, na prática, a cada ano trabalhado, o equivalente a um salário do trabalhador vai para o FGTS. E para onde vão esses recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Esses recursos, eles vão ser geridos pelo governo. É o governo que vai administrar todos esses recursos, vai fazer os investimentos necessários com esse recurso, enfim, é tudo gerido pelo governo. E aí que começam as bizarrices que envolvem o FGTS, né? Uma parte desses recursos do FGTS acaba indo para o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento. A gente viu na Lava Jato que, inclusive, uma parte dos recursos do BNDES foram parar em Cuba, na Venezuela, que eram recursos que deveriam ser pagos, mas que a gente viu que na prática alguns desses países acabam nem pagando de volta os empréstimos que são feitos pelo Brasil nesses casos, né? Isso fora os empréstimos que são feitos a juros subsidiados para grandes empresas. E aí, normalmente, são empresas que têm alguma influência política, porque são esses grandes empresários que têm influência política que conseguem ter acesso a esses recursos do BNDES. E aí, o que é esse juro subsidiado? Bom, o empresário, quando ele vai no BNDES para pegar um empréstimo, ele vai pagar um juros muito menor do que ele pagaria se ele fosse pegar um empréstimo num banco normal do mercado. Então, enquanto no mercado ele pagaria X, no BNDES ele vai pagar meio X ou algo assim, vai pagar menos do que ele pagaria no mercado. Ou seja, é o governo subsidiando juros, subsidiando empréstimo para grandes empresas com recursos que saíram do bolso de cada um de nós, dos trabalhadores que têm carteira assinada aqui no nosso país, né? Bom, e aí você deve estar pensando, né? Ok, o governo emprestou os recursos que ele tirou do meu salário para empresas com juros subsidiados, mas pelo menos esse dinheiro está lá e está rendendo alguma coisa, ele vai me devolver algum rendimento aí que tenha valido a pena. Aí que você se engana. Não, isso não acontece. O FGTS tem rendido historicamente abaixo da inflação. E o que significa isso? Que você está perdendo dinheiro na prática. O governo está te roubando. Sinto te falar isso, mas é verdade. E o que significa então você perder dinheiro com investimento que rende abaixo da inflação? Na prática significa o seguinte, vamos dizer que tem um produto que hoje custa R$100. Você não quer comprar esse produto hoje, você bota numa aplicação. Chega no final do ano, se essa aplicação rende 5% ao ano, você vai ter R$105. Só que se a inflação estiver a 10% ao ano, no final do ano esse produto vai estar custando 110. Ou seja, o produto que você conseguia comprar hoje com R$100, no final do ano você não vai conseguir. E é isso que acontece com os recursos que tem acontecido historicamente com os recursos que vão parar, que vão para o FGTS, né? Ele rende sempre abaixo da inflação. E aí algumas pessoas vão dizer, mas não tem nenhum problema, porque esse 8% não sai do bolso do trabalhador, né? É o empregador que tem que colocar esse dinheiro lá. Gente, isso é um mito que a gente precisa desconstruir. O empregador, quando vai contratar uma pessoa, ele bota tudo isso na ponta do lápis. Aliás, aqui no Brasil, contratar uma pessoa custa o dobro do que a pessoa recebe de salário. Se ela recebe 1.000, ela custa para o empregador praticamente R$2.000. E está incluído em tudo isso, nessas verbas que são
pagas, né, pelo empregador por conta do custo do funcionário, está incluído também o FGTS. O empregador coloca isso na ponta do lápis. E coloca, inclusive, um outro ponto que a gente vai comentar um pouco mais para frente, que é a multa em caso de rescisão, que ela chega a 50%. Então, você dizer que esses 8% não estão saindo do bolso do trabalhador é uma grande mentira. Está sim. Esse dinheiro, se o empregador não tivesse que colocar no FGTS, ele estaria certamente colocando no salário do funcionário, o salário do funcionário poderia ser maior, ou então ele poderia reduzir os custos do seu produto e aí o consumidor estaria pagando menos, ou seja, todo mundo estaria, na verdade, sendo beneficiado. Mas como ele é obrigado a depositar esses 8%, isso já está incluído na planilha de custos do empregador. E aí vem a segunda parte, né? Caso o funcionário seja demitido, ele precisa pagar 40% de multa para o funcionário, de tudo que o funcionário acumulou durante a sua vida ali naquela empresa, e ainda, o mais bizarro de tudo, tem que pagar 10% para o governo, que não fez nada nessa relação trabalhista, mas recebe 10% de multa quando o empregador manda um funcionário embora. E esses 10% de multa que o governo recebe são usados para financiamento de programas de habitação popular, infraestrutura e saneamento, que a gente já viu, inclusive, sobre saneamento aqui nesse canal, de que o governo não está dando conta de fazer esse investimento, né? Então, vai saber para onde está indo de verdade esse dinheiro. Voltando aos 8% que não sai do bolso do trabalhador. Você já parou para pensar, que eu falei lá no começo do vídeo, que é o equivalente a um salário que vai parar no FGTS? Você não fica feliz quando você recebe seu 13º? Pois é, você poderia estar recebendo seu 14º, mas não, esse dinheiro está indo para uma conta que está no seu nome, é vinculada a você, mas está sendo gerida muito bem pelo governo. Como a gente viu, não, né? Eles estão te pagando abaixo da inflação. E você não tem acesso a esse recurso da maneira que você quiser. Você não tem liberdade de acesso a esse recurso. Você só vai conseguir acessar esse recurso quando você preencher todos os requisitos que o governo entende que você precisa preencher para acessar esse dinheiro. Então, esse dinheiro é seu, mas você só pode acessar dentro dos parâmetros que o governo entende que são suficientes para que você consiga acessar esse recurso. Quando você vai comprar uma casa própria, quando você tiver uma doença grave e algumas outras situações. Então, será que esse dinheiro é mesmo um benefício? E se o FGTS é tão bom, por que ele é obrigatório? Né? A gente pode se perguntar se ele é vendido para nós como um benefício das pessoas que têm carteira assinada, como algo bom, então não precisava ser obrigatório, não é verdade? Mas não, ele é obrigatório e acontece tudo isso que a gente conversou nesse vídeo. E qual é, afinal, então, a opinião da Amália a respeito de tudo isso? Bom, eu acho que o FGTS não tem nenhum problema dele existir, só que eu acho que ele não deveria ser obrigatório. O trabalhador deveria poder escolher se ele quer aderir ao FGTS ou receber esse dinheiro diretamente no salário dele. E eu tenho certeza que muitas pessoas iam escolher fazer a gestão do próprio recurso, né? Por que eu vou entregar esse dinheiro para o governo investir do jeito que ele achar melhor, colocar nas aplicações que acabam rendendo menos do que a inflação, emprestar dinheiro para quem ele escolhe emprestar e me colocar um monte de restrição para ter acesso a esse recurso? Eu poderia muito bem escolher eu mesma fazer a gestão desse recurso, colocar nem que fosse numa poupança, que a poupança, inclusive, rende mais do que rendeu historicamente o FGTS, que é um investimento do mais básico, do mais simples, que não é recomendado por especialistas em investimento, mas que a população brasileira ainda usa bastante. A poupança rende mais do que o FGTS. Então, eu poderia muito bem escolher fazer a gestão desses recursos, mas o Estado brasileiro, os políticos brasileiros, eles têm mania de fazer a tutela das pessoas como se as pessoas fossem incapazes de fazer as suas próprias escolhas. A gente está dizendo para o trabalhador o que ele tem que fazer com uma parte do salário dele. Essa parte do seu salário você tem que usar para isso, você tem que colocar nesse lugar e eu vou cuidar para você. Isso é inadmissível. Eu defendo a liberdade das pessoas, acredito no potencial das pessoas e eu acho que as pessoas precisam ser responsáveis pelas suas próprias escolhas. E é por isso que eu defendo que o FGTS deveria ser opcional. Quem escolher colocar uma parte do seu recurso na mão do governo para que ele faça a gestão, ok, vai lá, fica à vontade. Agora, quem escolher fazer ele mesmo a gestão desse recurso, recebendo o salário, receber como um 14º salário, por que isso não é permitido? Então, se o FGTS é um direito, é um benefício e é tão bom, não deveria ser obrigatório. Essa que é a minha opinião. Agora, você sabe o que não é obrigatório, é legal e você vai gostar?
de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, fazer um comentário, deixar um like, contar para os amigos. Aí sim, você não é obrigado a fazer nada disso, mas eu tenho certeza que você vai curtir.